Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Os ouvintes, estamos aqui uma vez mais para darmos o nosso contributo. Um forte abraço, Décio. A sua empresa de contabilidade é? Stockinger e Alex Consulting. Também connosco está o Ricardo Fernandes. Ricardo, bom dia. Bem-vindo. Qual é a sua empresa de contabilidade? E vamos logo a seguir avançar. Muito bom dia, Joel. Bom dia ao Décio. Um grande abraço aos ouvintes. Eu sou responsável pela empresa Sabaca, Gabinete de Contabilidade. Eu lembro-me de já ter falado isso. O Décio no programa passado falava de uma coisa importante, que é às vezes os empresários confundirem o prestador de serviço com o funcionário. O prestador de serviço não é funcionário. Por exemplo, nenhum empresário pode dizer que o seu auditor, a KPMG, é seu funcionário. Faz sentido. A PwC, qualquer uma das Big Four, e passe a publicidade. E a mesma respeitabilidade tem as empresas de contabilidade. E por isso é que nós até mudamos o grupo Empresas de Contabilidade. E até que pedir aí ao nosso Ricardo que doravante use mesmo empresa de contabilidade. É uma empresa. Ela não é funcionária de ninguém. Porque gabinete passa a ideia errada de que você é mais um subdepartamento, né? Está até abaixo do diretor do departamento de finanças da empresa que presta. Porque do ponto de vista etimológico e técnico da palavra é assim que está. Então pronto, já estamos a banir e dar aqui a chega a todos os nossos ouvintes. O Ricardo é responsável da empresa Sabaca e não do gabinete de contabilidade. O gabinete é qualquer coisa de uma empresa qualquer e as empresas de contabilidade são empresas como outras qualquer. E aqui passo outra nota importante. Parem de querer pagar mal ao vosso contabilista. Desculpem-me que vos diga, empresários conseguem comprar uísques caros, pedir avião para trazer vinho e coisa parecida, viaja daqui para Lisboa para ver o jogo de Benfica do Porto e gasta balúrdios. E o seu contabilista, que controla as suas contas, que organiza e que sempre dá informação estratégica para o seu negócio, você quer pagar 40 mil kwanzas. Ou seja, alguém que lhe ajuda a gerir milhões e bilhões de kwanzas, você quer pagar 40, 100, tem que repensar, que o barato sai caro. Se você contratar um estrangeiro, você não vai pagar 40 mil kwanzas. Se pedir $1 milhão, vai pagar. Por que é que o nacional quer pagar 40 mil kwanzas? Será antipatriótico? Não sei. Pense nisso. É um alerta que a gente passa. É necessário valorizar os contabilistas. Também aos outros contabilistas que aceitam assinar só por 30 mil kwanzas, 20 mil kwanzas, por favor, respeitem quem faz disso o seu dia a dia. Não faça isso, meu caro amigo. Não faça isso. Se você foi para a AGT, já ganha os seus 2, 3 milhões. Está bem. Não se meta nisso. Não venha aqui receber 30 mil kwanzas ou 40 mil kwanzas para ajudar a ABC. Mesmo que você está a começar agora a carreira, nem é prestigiante. Aliás, há uma frase muito importante que já ouvi de alguém que diz assim: a pobreza pode tirar tudo de nós, menos o nosso respeito próprio. E quando você aceita 30 mil kwanzas para uma coisa que vale muito mais, você está a tirar o respeito próprio. E ninguém te vai respeitar. E, por conseguinte, ninguém vai respeitar os seus colegas. Portanto, fica aqui o apelo aos empresários. Repensem. Vai correr muito mal isso de você querer contratar contabilistas a 40 mil kwanzas, a 30 mil kwanzas. Pelo amor de Deus. Alguém que tem toda a informação do seu negócio não pode receber tão pouco. Até porque se você está a ir ao nacional é porque está a fugir ao estrangeiro, que lhe cobraria muito mais caro. Por que não pagar igual ou ter um desconto de 10, 20% sobre o que você pagaria ao estrangeiro? Pense bem. E valorize os profissionais de contabilidade e da auditoria angolanos. Que o facto de serem angolanos não significa que valem menos. Por favor. E era só essa nota que queríamos aqui deixar e vamos avançar para aquilo que são as contas. Você repare, estamos aqui a falar das contas. É uma coisa complexa e que requer estudo, anos de experiência. E você não pode pagar menos por isso. Pague justo. E se alguém lhe cobrar barato, desconfie. Essa pessoa ou não sabe do que está a fazer, ou está demasiado arrasca, ou não tem compromisso suficiente, depois a gente vai vir atrás de si. E depois lembra aquele contabilista que você disse, não, você está-me a cobrar muito caro. Lembre-se do que eu lhe estou a dizer hoje. Você vai atrás dele e vai pagar muito mais caro. Para que fazer isso? Então, vamos às contas que temos hoje. Já na edição passada falamos das contas até a conta 75.2. Hoje vamos para 75.3. Décio, já estava com a mão na massa, quase a avançar, e por isso, na edição passada, e tivemos que o interromper por questões de tempo. Às vezes, isso de tempo de antena é complicado. Nós só temos 1 hora
tempo de antena LAC, o que tecnicamente são 50 a 55 minutos de rádio, né? Porque depois o resto é publicidade que a rádio tem que vender aos outros anunciantes. Mas, fora isso, pronto, ultrapassado o problema, estamos aqui já para falar do que vem a seguir. Décio, vamos à conta 75.3, impostos, onde estão impostos indiretos, impostos diretos, né? 75.3.1 e 75.3.2, diretos e indiretos. O que é que deve-se fazer aqui? O que é que deve-se registrar? E como podemos fazer? No programa passado ficou aqui algo por se dizer e vou tentar ser breve. No programa passado, o meu colega Ricardo Fernandes falou sobre a conta 75231, comissões a intermediários. Eu queria aqui passar um pouco um exemplo da minha experiência. Eu lembro-me de uma viagem que fiz de Angola para Portugal e em conversação com uma amiga e colega de profissão, falou-me, em Angola existe uma conta de comissões intermediárias, estão a legalizar a famosa micha. Dar aqui uma chega de a visibilidade internacional que Angola tem e que, neste caso, a parte contabilística ou fiscal poderá ter, mas no âmbito negativo. Então, há que ter aqui uma noção do que é a realidade social. Comissões a intermediários não é a legalização da micha. É um trabalho digno. Consiste na intermediação, no agenciamento de transações ou serviços, em que existe um profissional competente que faz um determinado trabalho que outrem não pretende, não tem tempo para fazer, porque não é, digamos, o core business dele. Então ele terciariza esse serviço. Temos o exemplo dos intermediários para a compra de imóveis, okay? Neste caso o ramo imobiliário. Temos intermediários que fazem prospecção de mercado ou de um determinado produto, de um determinado serviço, que a entidade que precisa desse serviço não tem tempo. Angola é vasto e são pessoas que identificam oportunidades de negócio e logo merecem ser recompensados pelo seu serviço, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Então, esta é a chega que eu gostaria de dar relativamente a comissões a intermediários. No final do programa passado, falaste sobre as dúvidas dos colegas que poderão ligar para o Departamento de Comunicação da OCPCA para colocar as dúvidas e também os colegas que colocam as dúvidas nos grupos que existem da Ordem dos Contabilistas. Queria falar aqui algo sobre isso breve, que é, eu lembro-me, no curso de atualização que eu frequentei, a minha turma, o Dr. Rui Almeida disse-nos, e muito bem, que nós temos que tratar o PGCA como se fosse a Bíblia. Nós temos que tratá-los como se fosse nossa namorada, com muito amor e carinho, com muita dedicação. Então, sobre a questão de colocar as dúvidas, pedir aos colegas, não basta simplesmente colocar as dúvidas. Nós temos que ter um caráter investigativo, ir pesquisar no PGCA, ir pesquisar em outros livros. E se na mesma a dúvida persiste, aí então questionamos. E ao questionarmos, é colocar as perguntas de forma direta e já com possíveis respostas, em que os colegas mais especializados poderão simplesmente direcioná-los para a sua resposta correta e não termos que fazer uma investigação detalhada para darmos o trabalho de bandeja. Não é aqui querer ser o mal da fita, mas apelar ao caráter investigativo da nossa profissão. Falaste também, caro Joel, sobre a questão dos serviços de contabilidade ou de auditoria, etc., que os prestadores de serviços não são funcionários da empresa. E, de salientar aqui, tem que existir uma independência entre quem precisa desse serviço e a entidade prestadora. Logo, não existe uma dependência de controlo, porque nós temos que apresentar o nosso trabalho de forma independente. E mesmo o contabilista que está nos quadros da empresa, sob a supervisão e a coordenação dos responsáveis da empresa, ele executa o seu trabalho de acordo com o seu contrato, certamente. Mas tem uma coisa, no que concerne ao trabalho da contabilidade, o contabilista tem que ser independente, porque o contabilista tem que cumprir a lei. O PGCA é uma lei. Então, se o dono da empresa ou o seu superior hierárquico está-lhe a dizer para fazer algo contrário àquilo que as normas, as regras e a lei do PGCA indica, o contabilista pode recusar-se a fazer, mas claramente fundamentando a situação. Porquê? Porque se ele agir em tal com aquilo que está a lhe ser pedido pelos seus superiores hierárquicos, ele poderá vir, mais tarde, vir a ser responsabilizado disciplinarmente pela
OCPCA. Décio, muito obrigado pela sua colaboração e por tudo o que nos trouxe sobre esta conta 75.3, impostos indiretos e diretos. Vamos pedir primeiro ao Ricardo que, antes de falar das três contas seguintes, 75.4 despesas confidenciais, 75.5 cotizações e 75.6 ofertas e amostras de existências, bem como a 75.7, nos ajude, por favor, se tiver algo a dizer sobre a 75.3 impostos, por favor, avance. Se não, tenha a bondade de ir para a 75.4 até a 75.7. A 75.3. Esta conta dos impostos, nós temos que dividir entre impostos diretos e indiretos. Os impostos diretos estão relacionados com o nosso rendimento ou património. Temos o exemplo do IAC e imposto predial. Os impostos indiretos destinam-se a tributar a riqueza através da tributação do consumo. Temos o exemplo do imposto de selo e o imposto e o valor acrescentado, o imposto sobre o IVA. Depois, temos a 75.4, que são despesas confidenciais. Essas despesas servem para registrar todos aqueles custos que são de caráter secreto, que nós não queremos divulgar nas contas, e todas as despesas não documentadas. Atenção que este tipo de despesas não são aceitas fiscalmente. Temos de ter o cuidado depois no encerramento de contas a crescer essas despesas para o nosso modelo 1. Depois, temos a conta 75.5, são cotizações. Esta conta serve para registrar todos os gastos relacionados com cotas que a empresa tem com entidades terceiras, como, por exemplo, associações patronais, associações sectoriais, desportivas, etc. No fundo, são cotas mensais. Depois, temos a conta 75.6, que são ofertas e amostras de existências. Esta conta é para registrar os gastos que nós temos com as nossas existências relacionados com ofertas. Mas temos de ter o cuidado que, quando nós registramos nesta conta as nossas ofertas, elas não podem fazer parte do custo das mercadorias vendidas, material consumido. Temos que retirar estas ofertas do custo das mercadorias vendidas. Porquê? Porque esse estoque não foi vendido, nem foi consumido. Foi um estoque que foi oferecido. Depois temos a conta 75.9, transferência para resultados operacionais. Isto é uma conta de transição. Ela vai, no fundo, vamos pegar em todos os saldos das 75 e esta conta depois vai servir para englobar o saldo das contas todas e transferir para resultados. Muito bem, muito obrigado, Ricardo. São esses os subsídios. Décio, alguma coisa a acrescentar sobre essas contas? Ou prefere continuar nas contas subsequentes? Gostaria de acrescentar algumas coisas. No que concerne a conta 753 impostos, onde o meu colega Ricardo falou sobre os impostos diretos, sobre o rendimento ou património, e fez referência aos exemplos do IAC e do IPU, uma gafe que já encontrei foi encontrar registado nesta conta a retenção na fonte do imposto predial urbano. A retenção na fonte do imposto predial urbano deve ser registado na conta 34, não é custo da empresa. O IPU, o Imposto Predial Urbano, que aqui é registado, normalmente é o Imposto Predial Urbano que é custo da empresa, nomeadamente o imposto referente às áreas que não estão arrendadas, ou seja, que não dão um rendimento para a empresa. Nós temos aqui o nosso escritório, propriedade nossa, e, claramente, por ser um imóvel, nós pagamos imposto predial urbano calculado sobre o valor matricial e não sobre qualquer outro tipo de rendimento. Então, esse é um tipo de custo de IPU que é registrado aqui na conta 753, impostos diretos. Sobre as despesas confidenciais, o meu colega fez referência, devem ser de uso excepcionais, porque teoricamente não deverá haver na empresa despesas confidenciais. E só o nome mesmo diz despesas confidenciais é algo que chama muito a atenção. Alertar também para a questão de que, a partir de 2017, essas despesas passaram a ser tributadas autonomamente. Portanto, se algum contabilista estiver a fazer uma recuperação contabilística de um período passado, a partir de 2017, tem que ter em atenção a parte fiscal no que concerne à tributação autónoma. Relativamente às cotizações, um exemplo prático, nós sendo uma empresa de consultoria e de contabilidade, estando nós sobre a tutela da OCPCA, por exemplo, as cotizações que pagamos à OCPCA. Esta conta aqui pode ser ainda subdividida em cotizações e subscrições. Por exemplo, quem queira ter uma subscrição com um jornal eletrónico, ou newsletters, ou jornais físicos, pode. Mas se estiver, por exemplo, registrado também em material de escritório, não estará mal. Está tudo registrado na conta 75, fornecimentos e serviços de terceiros. Sobre as ofertas e amostras de existências, só aqui salientar a parte fiscal. Por ser uma oferta e amostra de existência,
quando oferecemos isso aos clientes, nós temos que fazer a liquidação do IVA. Porque nós, quando da aquisição da mercadoria, ou seja, das existências, nós deduzimos o IVA da fatura de aquisição. E a lei do IVA diz que o uso próprio, ou, nesse caso, ofertas também, teremos que fazer a liquidação do IVA. Caso contrário, teremos a AGT à perna. Décio, muito obrigado. Vamos então continuar com as contas subsequentes, Décio. Vamos então agora passar para a conta 76, custos e perdas financeiras. Aqui registram-se todos os custos inerentes à utilização do capital alheio à atividade da empresa. É uma conta de custos, logo tem natureza devedora e pode ser subdividido pela conta 761 juros, 762 diferenças de câmbios desfavoráveis, 763 descontos de pronto pagamentos concedidos, 764 amortização de investimentos em imóveis, 765 provisões para aplicações financeiras, 766 perdas na alienação de aplicações financeiras e, por exemplo, a 767 serviços bancários. Relativamente aos juros, registram-se os juros resultantes do uso pela entidade de dinheiro ou seus equivalentes que resultem de financiamentos obtidos ou de atrasos no pagamento de quantias devidas a terceiros. Esta conta de juros aqui pode ser subdividida em juros de empréstimos bancários, juros de empréstimos por obrigações, juros de títulos de participações, juros de descobertos bancários, juros de mora e juros de descontos de títulos. Já falámos sobre essas subdivisões num programa anterior, pelo que não vou debruçar-me muito mais sobre isso. Ainda na senda dos juros, gostaria aqui de salientar que o mutuário do empréstimo, a quando do vencimento dos juros, é obrigado a reter no ato do pagamento ou colocação à disposição de uma verba por conta do IAC, Imposto sobre Aplicações de Capitais, a taxa de 10%. Explicar aqui o que é um mutuário. Um mutuário é a pessoa que recebe alguma coisa por conta de um empréstimo. A conta 762, diferenças de câmbios desfavoráveis, destina-se ao registro das diferenças de câmbios desfavoráveis resultantes do diferencial entre o valor de registro na data do reconhecimento inicial da transação e o valor pelo qual a dívida tenha sido paga ou recebida. Aqui temos que ter atenção a esta conta, à questão de serem diferenças de câmbios desfavoráveis, realizadas ou não realizadas. As diferenças de câmbios desfavoráveis realizadas consiste no tal diferencial, mas em que haja um exfluxo de valor frente a essa diferença de câmbio. Vou tentar traduzir para miúdos. Nós temos um exemplo prático, imaginamos que nós temos o valor reconhecido inicialmente da transação de $10.000, que hipoteticamente, ao câmbio de 100, seriam 10 milhões de kwanzas. Mas isso foi o registro. Todavia, no ato do pagamento, houve um aumento da taxa de câmbio. E passamos a ter o câmbio, por exemplo, de 150. Logo, aqueles $10.000 já não são 10 milhões de kwanzas, mas são 15 milhões de kwanzas. Então eu tenho um valor adicional de 5 milhões de kwanzas para pagar ao meu fornecedor. Assim sendo, tenho uma diferença de câmbio desfavorável realizada. Por outro lado, existem as diferenças de câmbios desfavoráveis não realizadas, que consiste na simples atualização do valor da dívida, por exemplo, a quando do encerramento de conta, mas que não tenha ainda sido feito o pagamento e não haja a saída de valores referente a essas diferenças de câmbios. Outra situação que pode ocorrer também, com diferenças de câmbios desfavoráveis, pode ser a atualização das nossas disponibilidades, ou seja, dos nossos valores em moeda estrangeira nas contas bancárias, em que no início estavam por 10 milhões de kwanzas e agora, no fim do ano, pelo aumento do câmbio, esses $10.000, em vez de serem 10 milhões de kwanzas, são 12 milhões de kwanzas. Há aí uma diferença de câmbio desfavorável, não realizável. Não realizava, novamente, porquê? Porque não houve saída de valores da empresa para a quando desse registro. Muito bem, Décio, muitíssimo obrigado. Vamos pedir ao Ricardo se tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tópico, para logo a seguir irmos aos intervalos, para cumprirmos com os nossos compromissos comerciais da OCPCA e do Contas na Hora. Ricardo, alguma coisa a acrescentar sobre as contas que o Décio se debruçou? Acho que Décio foi bem claro na sua explicação. Também nós já tínhamos abordado essa questão quando falamos da conta 66, que no fundo a lógica é o inverso. Aqui estamos a ter um custo, né? Estamos a ter uma perda. Não tem nada a acrescentar. Muito obrigado, Ricardo. Caro ouvinte, vamos então para um breve intervalo de acompanhar o Contas na Hora do fecho de contas exercício 2022. Com os contabilistas e membros do CPCA, Ricardo Fernandes e Décio Feliz. Vamos para o intervalo, voltamos a seguir. Contas na Hora.
o seu programa de rádio. Contas na Hora. A nova geração deve trabalhar muito, deve estudar muito, deve ler muito, deve procurar a dificuldade, não fugir à dificuldade. Quando há uma dificuldade, você deve procurar como dominar aquela dificuldade. A nova geração deve procurar muito, ter muitos livros para poder dominar a contabilidade. Quando você domina a contabilidade e não ter medo nem vergonha de perguntar ao vizinho, não deve ter medo. O medo que nos atrasa muito. Pergunta ao vizinho, pergunta ao colega. Não quer dizer, por exemplo, se eu perguntar ao meu colega que não estou a entender bem isso, ele vai dizer que o capela não conhece a contabilidade. Não. A humildade é muito importante na aprendizagem. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Contas na Hora. Temos a definir o seguro como todo o contrato pelo qual uma das partes, que é a seguradora no caso, se obriga a indemnizar o outro, que é o segurado, em caso de ocorrência de determinado sinistro, em troca de um recebimento na qual um prêmio. Ou seja, a contabilidade de seguro vai ser nada mais, nada menos como os fatos patrimoniais ocorridos dentro de uma determinada seguradora, que devem ser registrados, classificados e lançado. A outra questão que a DUC coloca é a questão que difere a contabilidade de seguro para com outras esferas do saber. Uma das particularidades que nós encontramos em contabilidade de seguro é o uso claramente do plano geral de conta, ou seja, o PSES. Dentro da contabilidade geral vamos encontrar os códigos de conta no âmbito da sua própria Constituição. Já na própria contabilidade de seguro, uma das grandes diferenças consiste no PSES, que é o plano de conta das empresas seguradoras, que tem as mesmas particularidades quanto ao modo de classificação, tem também a mesma particularidade quanto às áreas do saber, quanto à questão do lançamento, quanto à questão da própria contabilização. O que vai diferir com relação às outras áreas do saber, que outras contabilidades, seja ela das instituições de crédito, da contabilidade agrícola e da contabilidade geral, vai ser a questão do próprio plano, que é o plano de conta das empresas seguradoras. O outro elemento também tem que ver com o órgão de supervisão. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Muitíssimo bom dia, renovamos os nossos votos. João Costa, Décio Fernandes e Ricardo Fernandes cá estão consigo para mais uma edição. Claro que não seria possível estarmos aqui se não tivesse o nosso magnífico António Santos, o nosso técnico de sonorização e de som. Estamos no programa sobre o fecho de contas do exercício de 2022. E, claro, agora vamos falar da conta 76.3 e 76.4, que é descontos de pronto pagamento concedidos e amortizações de investimentos em imóveis, com Ricardo Fernandes. Ricardo, que é que temos que ter os olhos, a atenção, a mente, tudo o que nos permite perceber as coisas bem abertos para não deixarmos escapar nada nestas contas. Na conta 76.3 são os descontos concedidos, não é? Ou seja, nós temos um cliente e fazemos um desconto caso ele pague a pronto. Então, ele vai ter um benefício, o nosso cliente vai ter um benefício por pagar a pronto. Então, neste caso, usa-se mais quando é fora da fatura. Imaginar que eu emito a fatura para o cliente e ele 5 dias depois paga a fatura. Ele a pagar a fatura, no momento em que ele decide pagar a fatura, eu emito para ele uma nota de crédito, por exemplo, onde faço menção que é um desconto do ponto de pagamento que ele vai ter direito por ter pago no período acordado. Então, nesse caso, é uma perda para nós. Vamos receber menos dinheiro que era suposto receber, mas muitas das vezes nós temos que, a empresa tem que dar estes descontos para que consiga manter o fluxo de vendas, né, e que consiga manter um nível elevado de serviços ou de vendas de produtos. No caso da 76.4, amortizações de investimentos em imóveis, isso tem a ver com os imóveis que nós temos, que são considerados investimentos. Já abordamos essa questão anteriormente. Nós, no nosso imobilizado, se temos um edifício, por exemplo, que é utilizado para a obtenção de rendas, ou arrendamos a terceiros, todo o desgaste desse imóvel que nós temos, que é considerado um investimento, vamos ter que utilizar a conta 76 para depreciar este bem e não
utilizar a conta 73, que é de mobilizado corpóreo. Ter aqui atenção para não fazer confusão nesses dois aspectos. Vamos então chamar ao Décio. Décio, alguma coisa a acrescentar nessas duas contas ou podemos avançar para as seguintes? Os descontos por pagamentos concedidos, elas podem ser feitos quer seja na fatura, quer sejam atribuídas posteriormente através de nota de crédito. Mas caso sejam feitos na fatura e tendo sido acordado um determinado desconto financeiro caso o cliente pague antecipadamente ou a pronto pagamento, é evidenciado na fatura. Mas tem que se ter atenção à questão do IVA. O valor tributável do IVA é apurado depois de deduzido esse desconto. Era isto que eu queria salientar. É como se dissesse que, dando esse desconto de pronto pagamento, vou ter menos base tributável de IVA e logo vou ter menos valor de IVA na fatura. Fantástico, Décio. Ficou anotado. Vamos agora falar da 76.5, que eu disse anteriormente que é um mundo, né? Tens provisões para aplicações financeiras, tem 76.5.1 investimentos financeiros, estamos a falar de 76.5, tem 76.5.1.1 subsidiárias, ponto 2 associadas, ponto 3 outras empresas e pontos 4 fundos e pontos 9 outros investimentos. Vamos falar ainda destas e depois vamos para as seguintes. Décio, o que é que temos a dizer aqui? A conta de provisões para aplicação financeira destina-se ao registro das variações positivas na estimativa de risco em cada espécie de provisão, entre dois períodos contabilísticos consecutivos, que tiver a característica de custo financeiro. Nós já havíamos falado disso anteriormente, quando falámos das aplicações financeiras, e as aplicações financeiras subdividem-se em investimentos financeiros, em que esta conta ainda pode ser subdividida em subsidiárias, associadas, outras empresas e fundos. A questão de ser subsidiárias ou associadas tem a ver com a percentagem de participação nas empresas e não só. Tem a ver também com o nível de controlo, o direito de voto que se tem, neste caso, nas Assembleias Gerais dessas entidades. Esta conta 765 debita-se pelo valor da Constituição ou reforço da provisão, por crédito da conta 49, aplicações de tesouraria. Muito bem, Décio, vamos então para as contas subsequentes. No caso, a 76.5, provisões para aplicações financeiras, tem investimentos financeiros, 76.5.1.1 subsidiárias, ponto 2 associadas, ponto 3 outras empresas e ponto 4, efetivamente, fundos e outros investimentos. A conta 765, provisões para aplicações financeiras, serve para registrar as variações estimativas de risco em cada espécie de provisão entre dois períodos contabilísticos consecutivos e que tiver características de custo financeiro. Registra-se aqui a débito na 7651 as provisões para aplicações financeiras e investimentos financeiros. Podem ser subdivididas em subsidiárias, associadas, outras empresas ou fundos e ainda outros investimentos. A diferença entre subsidiárias, associadas e outras empresas prende-se com percentagem de participação no capital social de cada empresa, bem como o controlo que a entidade participante tem na participada, o controlo ou o direito de voto nas Assembleias Gerais. Aqui, debita-se esta conta pelo valor da Constituição ou reforço da provisão, por contrapartida a crédito da conta 19, provisões para investimentos financeiros. Por outro lado, temos a conta 7652, aplicações de tesouraria, que subdividem-se em títulos negociáveis, depósitos a prazos, outros depósitos e ainda a conta outros. Aqui consiste na provisão correspondente à variação da estimativa resultante das aplicações de tesouraria. E o que é isso? São as aplicações efetuadas pelos excedentes de tesouraria que nós tivemos e que têm que ter um caráter de curto prazo, ou seja, menos ou igual a 1 ano. Nesta senda, a conta 7652 debita-se também pelo valor da Constituição ou reforço da provisão, por contrapartida a crédito da conta 49, aplicações de tesouraria. Décio, muitíssimo obrigado. Vamos então pedir ao Ricardo se tem alguma coisa a acrescentar sobre essas contas. Muito bem. É que ter aqui atenção que estas contas de provisões para investimentos financeiros ou aplicações de tesouraria, elas vão representar uma redução do nosso ativo. Então, é que ter atenção que na elaboração do balanço patrimonial, para fazer o valor que tem que estar representado nas contas, é o valor bruto menos as provisões. Ou seja, este custo vai ser uma perda
para os nossos ativos. Em relação ao resto, acho que foi tudo abordado. Aliás, nós já tínhamos abordado esse tema, só que tínhamos abordado a questão dos proveitos, e agora estamos a abordar aqui a questão dos custos, mas no fundo aqui é só reforçar o conceito. Estamos aqui a falar de uma perda potencial. Temos que saber quais são as condições que deram origem a esta provisão, no fundo, esta perda. Quando há uma perda, temos que utilizar as contas da 7651 ou 2. Atenção, com a 7651 ou 2 investimentos, estamos a falar da parte mais cima do balanço, estamos a falar de ativos não correntes. A 76.52 estamos a falar de ativos correntes, a curto prazo, como já foi aqui mencionado. E sempre que nós repararmos que as condições que deram origem à provisão já não se refletem, então nós podemos reduzir a provisão ou mesmo anulá-la na totalidade. O resto já foi abordado muito bem aqui pelo Décio nestas contas. Ricardo, vamos então avançar para as contas seguintes. Bem, a conta a seguir é a conta 76.6, perdas na alienação de aplicações financeiras. Esta conta de perdas de alienação de aplicações financeiras, isso no fundo acontece quando nós temos uma transação. A palavra alienação é um termo contabilístico, usa-se muito mais na contabilidade. Quando nós estamos a falar de alienação, estamos a falar de uma venda. Ou seja, quando nós queremos nos desfazer de uma participação ou de um investimento, nós tivemos uma perda nesta venda, nós temos que utilizar essa conta de custos. Então aqui tem que ter atenção ao custo de aquisição, aquilo que está escriturado nas contas. Depois, temos que saber qual é o valor da venda. E depois, pela mais-valia, se for uma perda, vamos anular o custo de aquisição e vamos também registrar a venda. Ter aqui atenção que, quando estamos a falar, por exemplo, de investimentos financeiros, se por acaso tivermos aqui um imóvel, não é? Há que ter aqui atenção das amortizações acumuladas, que tem que se ter em conta quando estamos a anular os custos. Anular os custos e as amortizações acumuladas. No fundo é isso. É quando temos uma perda numa alienação ou numa venda. Se nessa transação houve uma perda, anulando os custos e o valor da venda foi inferior àquilo que me custou, então não há nada a fazer senão registrar essa perda nas contas. Eu queria dar só uma chega à questão da alienação. Conforme o meu colega Ricardo explicou, a palavra alienação corresponde é o sinónimo de venda. Contudo, o termo alienação aplica-se à venda de meios fixos e investimentos, ou seja, de imobilizado e investimentos. Okay? Muito obrigado, Décio. Muito obrigado, Ricardo. Vamos então, Décio, para a conta seguinte. Quais são os pontos e os cuidados a ter? A conta seguinte é a conta 767, que são os serviços bancários. É uma conta que é onde se registram praticamente as despesas, os serviços, os diversos serviços bancários, comissões sobre serviços bancários, despesas das transferências, etc. E aqui queria salientar o facto de, com a entrada em vigor do IVA, as despesas bancárias passaram a ser tributadas. Logo, normalmente, quando temos o extrato bancário, temos lá o valor da despesa e o IVA sobre essa despesa. Deve-se, no final de cada mês, solicitar, através do Internet Banking ou ao gestor de conta, caso não se consiga, a fatura com o total das despesas bancárias do mês e o valor do IVA que foi cobrado, para suportar o registro dessas despesas e, em caso de notificação da AGT e solicitarmos o comprovativo, temos isso à disposição. Aqui, infelizmente, nós, os contabilistas, detectamos que muitos bancos têm dificuldades em enviar-nos isso e temos que estar constantemente a pressionar para a obtenção dessa documentação. Isso é uma chega aqui para as instituições financeiras, os bancos, em que desenvolvam forma de que, de forma automática, os vossos softwares apurem o valor que foi cobrado e emita a fatura imediatamente e envie imediatamente para o e-mail que está registado na ficha da conta. Dessa forma, garantiremos de que a empresa receberá os documentos. Muito bem, Décio, muito obrigado. Ricardo, alguma coisa a acrescentar sobre o que diz o Décio, as contas que ele menciona, que ele está agora a comentar? Sim, em relação às despesas bancárias, só aqui uma dica para os contabilistas. Para facilitar a contabilização, eu aconselho sempre ir os extratos bancários em Excel, fazer tabelas dinâmicas, no fundo, para se poder reduzir o tempo de trabalho no processamento. Nós, por exemplo, com a ferramenta Excel, conseguimos saber qual é o total das bancárias do mês. Escusamos estar a lançar uma por uma, não é?
Podemos saber quais são as transações que são repetidas, podemos rapidamente verificar os saldos. Então, essa é só apenas uma recomendação aqui para a contabilização das despesas bancárias. Às vezes é um trabalho penoso, principalmente quando existem muitos bancos, e para lançar as despesas bancárias depois pode ser um processo complicado, não só na contabilização, mas também como no processo das reconciliações. Obrigado, Ricardo. Vamos às contas que seguem. Bem, em relação aqui à conta 76.9, mais uma vez é uma conta de transição. Temos que englobar todas as contas, fazer parte da 76 e usar esta conta como transferência para a conta de resultados financeiros. Não muita ciência. Hoje em dia os programas de contabilidade já permitem fazer o apuramento de resultados automáticos. O contabilista não precisa perder muito tempo nesse tipo de tarefas. Em relação à conta 77, custos e perdas financeiras em filiais associadas, isso refere-se àqueles investimentos que nós temos mais a longo prazo, em filiais associadas, onde a taxa de participação é entre 20% a 50%. Aqui é o inverso. Nós podemos ter rendimentos, caso, por exemplo, haja algum lucro na entidade em que nós participamos, e nós, se houver um lucro, o lucro vamos repartir por todos os investidores, e caso haja prejuízos, também pode haver necessidade dos investidores contribuírem com estas perdas. Aqui o PGC diz que podemos utilizar isso para a cobertura de prejuízos. Por exemplo, é necessário cobrir os prejuízos que houve na empresa que tem o nosso investimento. Nós podemos usar estas contas como custos e perdas financeiras. Atenção que a conta 77, nós elaboramos a demonstração de resultados. Ela tem uma linha só para ela, para não misturar com as contas de proveitos financeiros normais, entre aspas, não é? Porque nós temos resultados financeiros que são da 76, 66, temos resultados em filiais associadas, que é da diferença entre a 77 e a 67. Então, isso também nas contas tem que estar diferenciado para que o gestor saiba qual foi o seu resultado em filiais e associadas. A conta 77.9 é uma conta de transição, vai para resultados financeiros em filiais e associadas. Mais uma vez, este resultado financeiro associadas e filiais tem que estar separada dos resultados financeiros globais, que já falamos anteriormente. Obrigado, Ricardo. Então vamos a 78, outros custos e perdas operacionais. Vamos para 78.1, 78.1.1 existências, matérias-primas subsidiárias de consumo, produtos de trabalho em curso, produtos acabados intermédios, produtos de desperdícios, resíduos e refúgios, mercadorias, pelo menos até aqui. Por favor. A conta 78, outros custos e perdas não operacionais, registra aqui as operações de natureza corrente que tenham caráter não corrente ou não frequente, sempre que os factos ou os acontecimentos em causa envolvam custos e proveitos. Esta rúbrica registrará ambos se os efeitos líquidos de tais acontecimentos ou factos for de natureza devedora. O que é que acontece aqui? Esta conta, internacionalmente se fala como sendo onde se registram as perdas por imparidade. As normas internacionais falam de perdas por imparidade. Aqui, esta conta subdivide-se em provisões do exercício referentes a existências, cobranças duvidosas e provisões para riscos e encargos. Vou desboçar um bocadinho sobre isto. Esta conta de provisões de exercício serve para registrar a constituição e reforço de provisões para cobrir perdas potenciais normais das seguintes rúbricas não operacionais. Tais cobrança duvidosa, riscos e encargos e existências. Em termos da cobrança duvidosa, aqui, como a própria palavra diz, são as situações em que temos dívidas de clientes que consideramos como duvidosas, ou seja, provavelmente nós não os iremos conseguir cobrar. Tem que se ter atenção às provisões criadas, porque têm regras fiscais e são considerados custos de acordo com o artigo 36 do Código do Imposto Industrial, que fala sobre as tabelas das taxas e dos limites das provisões. Ainda dentro das cobranças duvidosas, há que ter a prova da efetivação da tentativa de cobrança para o cliente. Nem que seja por chamada telefónica, mas posteriormente façam um e-mail a dizer, conforme a nossa conversa telefónica, no dia X, às X horas, fez a tentativa de cobrança disto. Mas também sabemos que hoje em dia existem determinados softwares que, ultrapassando determinado período de vencimento, o sistema já dispara uma carta a fazer a cobrança. Relativamente às cobranças duvidosas, normalmente são consideradas aqui as dívidas superiores a 6 meses. Mas a tabela dos limites das provisões especifica isso tudo e tem taxas diferenciadas.
Provisões para riscos e encargos. Vou dar-vos o exemplo, as situações em que haja processos judiciais em cursos, provisões para acidentes de trabalho e provisões para garantias dadas a clientes. Nesta situação, estas provisões estão evidenciadas mesmo no balanço. Existe uma rúbrica mesmo própria para provisões para outros riscos e encargos. Exemplo de processos judiciais em curso. Imaginemos que temos uma determinada situação em tribunal e, de acordo com o andamento da coisa e com o aconselhamento do nosso advogado, detecta-se que, provavelmente iremos perder este processo. Então, aí já teremos dados fidedignos do advogado em que aconselha-nos a executar essa provisão. E se não nos aconselhar, nós mesmos, enquanto contabilistas, sabemos da existência desses encargos e poderemos mesmo questionar. Há risco de perdermos este caso? Então, vamos provisionar. Tem que ser mensurável a situação. Acidentes de trabalho é uma situação muito caricata, portanto não há grande coisa a dar. Garantias dadas a clientes, temos os exemplos de contratos de construção, a indústria automóvel, as garantias dadas aos clientes frente a um determinado ano de garantia sobre a viatura, etc, etc. Existem ainda as provisões para existências, neste caso para depreciação de existência, desvalorização do bem. Estamos aqui perante uma perda, uma diminuição do valor do nosso ativo. Relativamente à conta 781, provisões de exercício, é só o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Vamos já avançar para esta. Vamos pedir ao Ricardo se tem algo a dizer sobre as contas anteriores. Ricardo. Em relação aqui às provisões, o plano de contas parece um puzzle. As contas estão todas interligadas. Só gostaria de dar aqui um exemplo para que as pessoas percebam bem. Uma coisa que acontece muito com as lojas, com as boutiques de roupa, por exemplo, onde nós podemos ver onde é que se aplica a provisão para a depreciação de existências. Por exemplo, uma boutique de roupa, se nós repararmos, de tempos em tempos, tem saldos malucos, com 50%, 60%. E nós pensamos que a empresa está-nos a fazer um favor. Agora as roupas estão baratas e estamos aí a comprar. Isso quer dizer que, de tempos em tempos, a empresa repara que aquele estoque que ela tem lá já não vale muito. Ou porque mudou a estação, agora estamos no inverno, estávamos no verão e passamos para o Cacimbo, onde as pessoas procuram outro tipo de roupas, a procura vai diminuir. Então, essas provisões é uma coisa muito séria para aquelas empresas que têm que prestar contas de uma forma rigorosa, onde tem a componente de ativos, como estoques, por exemplo, muito altos. É preciso fazer um trabalho de análise muito criterioso e muito rigoroso, porque as existências é daquelas rúbricas onde mais se engana os investidores, porque dá sempre aquela ideia que a empresa tem muito estoque vale dinheiro, o estoque é um ativo, quando na realidade não tem. Há muito estoque, por exemplo, que está fora de prazo, está obsoleto, há estoque que já não vale muito. E esse exemplo das boutiques de roupa é um exemplo que eu dou sempre, porque quando há mudança de estação há sempre saldos. E no fundo estes saldos é para quê? Eu quero me livrar do estoque antigo, nem que eu tenha que vendê-lo a um preço mais baixo do que eu estava à espera obter, eu tenho que vender a um preço mais baixo e eu aí vou ter que ajustar o preço-custo e para que eu possa pôr a nova coleção ao preço real e vender aos clientes. Isso é só um exemplo prático para que as pessoas percebam bem a importância das provisões no caso das apreciações de existências. No caso dos clientes e riscos e encargos é mais pacífico e é mais de fácil compreensão. Obrigado, Ricardo. Por aqui está tudo. Vamos então, podemos permitir ao Décio avançar para 78.2 amortizações extraordinárias. Relativamente às amortizações extraordinárias, registram-se as amortizações extraordinárias resultantes do facto de, à data do balanço, os elementos do ativo apresentarem um valor inferior àquilo que está registrado na contabilidade. E se for de prever que a redução do valor seja permanente. Já falamos em programas anteriores do exemplo de amortizações extraordinárias. Temos o exemplo da diferença entre o que é a amortização fiscal e a amortização real de um equipamento. E o colega deu o exemplo dos equipamentos utilizados exaustivamente, por exemplo, pela empresa Capitoca. Temos outra situação de amortizações extraordinárias resultantes de reavaliação de imobilizado. Aí há uma reavaliação, um aumento do valor do imobilizado, logo tem que ser corrigido as amortizações acumuladas. E logo, no exercício em que está a ser feito essa reavaliação, o valor das amortizações do imobilizado não vai ser o normal, o corrente, de acordo com as taxas que a lei permite, mas teremos um valor superior. E isso é considerado como amortizações extraordinárias.
de salientar que essas amortizações extraordinárias não devem ser mantidas se deixarem de existir os motivos que a originaram. E esses custos não são aceitos como custos fiscais, excepto se autorizados pela AGT. Por isso que, por exemplo, quando há a reavaliação do imobilizado, tem que ser comunicado à AGT. Ricardo, vamos à conta seguinte. Cuidados a ter, etc. 78.3, perdas e imobilizações. Bem, esta conta, mais uma vez, estamos a querer falar do inverso. Já vimos isso. Na 108 é um proveito, tínhamos um ganho. Aqui vamos ter uma perda na alienação do imobilizado. Ou pode não ser uma alienação, pode ser um abate, um sinistro. Aqui temos que ter atenção. Qual é o meu custo de aquisição? Quais são as amortizações acumuladas no período que eu estou a fazer a venda, o abate ou o sinistro? E ver aqui a questão de mais ou menos valia. No caso, se for uma venda, tem que saber qual é o valor da venda, menos o valor líquido. No caso, se for um abate ou um sinistro, vai ser apenas o valor líquido. Né? Nesse caso, não vai haver o valor de venda incluído. Quando houver uma perda, nós temos que utilizar a mesma conta e nesta conta tem que se registrar todo este processo para que o saldo final desta conta represente a perda do meu imobilizado. Eu não posso utilizar aqui contas diferentes, porque senão vai criar uma certa confusão e o próprio PGC permite a compensação de saldos nesse tipo de operações, para que eu saiba que no final do período a minha perda com o imobilizado foi um valor específico, desde que se reflita a anulação do meu custo, das amortizações acumuladas, e no caso de uma venda, eu possa também registrar o valor da venda. Também, se houver uma menos-valia, é uma perda. Se houver um abate sinistro, também é uma perda. É tudo sobre esta conta. Muito bem. Décio, alguma coisa a acrescentar? Sim. Por exemplo, só aqui esclarecer, para se determinar se houve perda ou ganho, é através do cálculo ou da diferença entre o valor da venda menos a diferença entre o valor da aquisição e as amortizações acumuladas. Se isso der um valor inferior a zero, estamos perante uma perda. Se der um valor superior a zero, estaremos perante um ganho. Esta conta 783, sendo perdas em imobilizações, é debitado pelo custo das imobilizações vendidas ou sinistradas, por crédito das respectivas contas do imobilizado. Por exemplo, a conta 134, investimento em imóveis, a conta 11, imobilizações corpóreas e a 12, imobilizações incorpóreas. É acreditado pelo valor da venda ou da indemnização recebida e também é acreditado pelo valor das amortizações acumuladas. Muito bem. Companheiros, muitíssimo obrigado por esta edição do programa. Vamos deixar as contas subsequentes para a edição seguinte. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por estarem do outro lado nos 95.5 em FM. Esteve a acompanhar o programa sobre fechos de conta do exercício 2022 com Décio Fernandes e Ricardo Fernandes. Ambos são contabilistas e membros do CPCA e são responsáveis por empresas de contabilidade. Obrigado, Décio. Décio, muitíssimo obrigado. Continuação de excelente semana e voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Muito obrigado, Joel. Ricardo, um abraço e, estimados ouvintes, tudo de bom. Muito bem. Ricardo, uma vez mais, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Esperamos contar consigo na próxima ocasião, se Deus quiser. Na próxima semana já. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, Décio. Um abraço aos ouvintes. Deus vai querer. Estaremos juntos na próxima quarta-feira. Muito bem. Gostei da convicção. Muito bem, caros ouvintes. Obrigado por estarem do outro lado, 95.5 FM, em nome do meu companheiro António Santos, que é o técnico de som de serviço deste programa, e em meu nome próprio, João Costa, agradeço, e toda a equipa da OCPCA. Vamos desejar a todos continuação excelente de quarta-feira. Voltamos, como dizia bem o Ricardo, eu digo se Deus quiser, o Ricardo diz Deus vai querer, então temos expectativa de, na próxima semana, estarmos juntos novamente. Um abraço, até lá. Na hora. Contas na hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.